Oi pessoal, boa tarde. Queria primeiramente boa tarde para todo mundo, né? O pessoal que está chegando agora. Vou já iniciar, já chamar o nosso convidado, Antenor Roberto, vice-governador do Rio Grande do Norte. Primeiro dizer que é uma satisfação, né? Tá tendo a oportunidade toda semana, né? De estar conversando com vocês sobre os mais diversos assuntos, né? Dizer que são assuntos que a gente vem abordando, são assuntos de relevância nacional e a gente vem buscando apontar uma saída, né? Por isso que a gente... Boa tarde, meu amigo Johnny. Você tá me ouvindo bem aí, a qualidade do som? Deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Vamos já dar início nesse minuto. Opa, Antenor, Boa tarde, meu caro Chiquinho. Estou à sua tudo bom? disposição. Tudo bem? Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar tendo de conversar contigo, mandar aí um abraço, né, forte para o povo do Rio Grande do Norte. Para quem está chegando agora, eu queria lhe apresentar, né, o Antenor Roberto é vice-governador do Rio Grande do Norte, eleito em 2018, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem uma participação importante no movimento estudantil, né? Foi presidente do Centro Acadêmico de Direito e do Diretório Central dos Estudantes, além de ser procurador do Estado, né? Então já demonstra um grande quadro aqui. Eu te agradeço por tendo a oportunidade de conversar contigo. Prazer estar conversando com vocês também. A primeira coisa, Antenor, que eu queria conversar, lhe perguntar, né? Tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte também que está assistindo a gente, é que você apresentasse como é que está a situação do Estado, né, no combate à pandemia, quais ações já foram feitas, né, pelo Estado e o que tem para ser feito ainda, hospitais de campanha, enfim, queria que você passasse o prognóstico para a gente da situação hoje do Estado no combate ao coronavírus. Bom, aí mandar até um abraço muito especial para o nosso querido Inácio Arruda, que é uma grande referência que a gente tem aí no Ceará. Já foi nosso deputado federal, senador, secretário de Estado. Então, um abraço aí em nome dele, todos os que fazem o PCdoB aí no Ceará. A pandemia, que é uma crise de natureza global, mundial, devastando muitas famílias, que o luto chega nas famílias, às vezes, em mais de um membro. Começou na Ásia, depois atravessou a Europa, chegou nas Américas e alcançou o nosso Brasil, também nossa região Nordeste, e o nosso Rio Grande do Norte não é diferente, nesse sentido de que é uma pandemia. Portanto, nós não somos uma ilha e somos também atingidos igualmente com seus efeitos devastadores. Só que nós temos um agravante. Quando nós nos elegemos e tomamos posse em janeiro de 2019, o primeiro ato de governo nosso foi decretar a calamidade financeira do Rio Grande do Norte. Então, diferente de estados como o de vocês, do Ceará, os vizinhos aqui, Pernambuco, Paraíba e Bahia, que a despeito da crise econômica que já tomava conta do Brasil, mas eram governos que tinham conseguido um mínimo de organização política administrativa. O Rio Grande do Norte estava em escombros administrativos e falido do ponto de vista das suas condições financeiras, das condições fiscais. Só na área da saúde, você ter ideia, nós encontramos uma dívida de curto prazo de mais de 125 milhões. O governo anterior não tinha conseguido cumprir o percentual constitucional com a questão da saúde, embora tenha recebido um aporte no governo passado, federal, de mais de 400 milhões. Então, é uma desorganização na pasta da saúde assombrosa. E aí, quando nós começamos a traçar a recuperação dessa pasta e reorganizar, para você ter ideia, nós não, os leitos de UTI aqui, grande parte judicializados, os hospitais com obras, inclusive contratadas com o Banco Mundial, com muitos defeitos, e termina para você ter uma ideia que agora parte dos leitos de Covid que nós construímos foram dentro desses hospitais de uma herança que nós encontramos em forma de esqueleto. Então, é um estado que enfrenta essa pandemia com a maior diversidade, comparando, por exemplo, só aqui com os estados do Nordeste. A nossa situação é muito mais difícil, porque nós não tínhamos uma rede com um mínimo de estruturação. E o hospital de campanha que nós tentamos montar, como também o governo federal não conseguiu dirigir esse processo desde o início, coordenar com uma política nacional, como em regra aconteceu nos países europeus, e acontece mesmo na América
do Norte, nos Estados Unidos, em que mesmo o governo tendo divergência com os governos regionais, mas ele não foge da obrigação de coordenar o combate à pandemia. Então, infelizmente, aqui no Brasil, hoje é que nós tivemos essa boa notícia de que, pela primeira vez, os governadores conseguiram se reunir com o presidente da República e ele conseguiu ter um comportamento civilizado para discutir essa premência que é a compensação financeira para os estados na questão do ICMS e a compensação para os municípios na questão do ISS, sem a qual, além da pandemia, que já é um descalabro para os estados, todos os estados, aí não só o Rio Grande do Norte, que já vivia o problema, como eu anunciei aqui para você, das suas dificuldades fiscais que levaram a decretar o seu estado de calamidade financeira, quer dizer, então, quando nós decretamos agora a calamidade de pandemia, como vocês fizeram, mas nossa foi precedida de uma calamidade financeira decretada. Então, imagine que hoje, nós já estamos aqui no pico da pandemia se desenvolvendo, é que nós tivemos uma reunião em que o presidente, ao invés de brigar, atacar os governadores e as lideranças políticas, finalmente admitiu que era preciso unir forças para enfrentar o coronavírus. Embora, na reunião, ele não tenha dado a data em que ele vai sancionar o projeto de composição de compensação financeira para os estados e municípios, e não tenha também adiantado os vetos que ele pretende fazer ao projeto aprovado no Congresso Nacional. Mas, de qualquer forma, dito pelos governadores presentes, foi um sinal civilizacional, inaugural, em que os governadores esperam, agora, no ápice da crise, da pandemia, poder conduzir. Então, nós traçamos, logo no início da pandemia, a governadora muito articulada com os governadores do Nordeste, ela não titubeou. Desde o início, nós fomos a favor do isolamento e do distanciamento social, sempre pactuando com os governadores do Nordeste. Constituímos um comitê científico, além do comitê científico do Nordeste, que nós nos associamos, nós temos o nosso comitê científico específico local no Rio Grande do Norte, de forma que todos os decretos de distanciamento social foram precedidos de parecer desse comitê científico. E o nosso plano de contingenciamento sofreu um grande prejuízo, por causa dessa desorganização ainda na gestão do Mandetta. Eles fizeram a concentração dos respiradores, inclusive confiscaram 14 nossos, e não apresentaram o plano de assistência e de atendimento dos equipamentos, dos insumos, de forma que cada estado teve que se virar. Quando nós corremos para licitar o nosso hospital de campanha, já não tinha mais no mercado os insumos necessários, não tínhamos os respiradores, nós não tínhamos, inclusive, equipes. Tanto é que deu deserto a nossa licitação para o hospital de campanha. O que Natal, a capital, construiu é um hospital de retaguarda apenas, ele não tinha capacidade de fazer. E por ser do município, aquele atendimento na questão da tripartite é o básico, o atendimento do estádio da doença gripal, mas a média e alta complexidade, que é a questão da UTI específica para a Covid-19, que exige, inclusive, que os respiradores tenham filtros especializados, diferenciados, isso nós já não conseguimos, e deu deserto a nossa licitação. Depois fizemos uma outra licitação fragmentando os objetos, mas também já com muitos prejuízos para o Estado. O que é que nós fizemos? Como nosso plano de contingência tinha a parte B, nós fomos construir a parte B, ou seja, pegamos todos os leitos na rede pública que puderam ser adaptados para a Covid, então fizemos isso bem pertinho de vocês aí, na região de Mossoró, que é uma regional que pega todos esses municípios da Tromba e da parte que, inclusive, faz limite com o Ceará. E também fizemos uma parceria em Mossoró com a rede privada e com a rede de filantropia. Então, montamos já mais de 5 dezenas de leitos. A nossa expectativa é de alcançar isso com a região também Paulo dos Ferros, que fica aí na Tromba do nosso elefante. Fizemos 4 leitos também. E estamos fazendo uma regionalização de leitos que a gente chama de estabilização, porque nós mostramos que, como o governo federal também, digamos, dispersou o recurso, ele passou parte desse recurso para os municípios, e muitos municípios não tinham nem condição de montar nada. Olha, se o Estado não tinha condição de montar uma rede, com essas dificuldades de um mercado global, imagina como é que um pequeno município poderia dar conta. Então, a gente está fazendo pactuações, chamando os municípios, para a gente ver regionalmente como é que a gente junta esses parcos recursos e faz também, alguns municípios ficaram com a retaguarda de estabilizar os pacientes, e aí é aquela rede. O município cuida pela unidade básica de saúde do aspecto gripal, as UPAs também funcionam, e na medida que vai havendo agravamento, nós vamos fazendo essas estabilizações regionais,
até que na regulação, que nós avançamos muito aqui na regulação, tivemos muito problema no início, mas com o Ministério Público Federal participando conosco, nós fizemos uma regulação de forma que, pela regulação, é que você chega a esses leitos, que nós já estamos também, não muito diferente de vocês, vai saturando rapidamente, porque a contaminação é muito rápida. Fizemos, então, esse mesmo projeto na região metropolitana, envolvendo Natal. Nós temos o hospital de referência. O hospital de referência nosso, o Giseudo, a gente esvaziou o ambulatório dele, que inclusive saiu aquela matéria errada pela Globo. Não foi nem de má fé aquela matéria da Globo, foi mais a desinformações, em que o paciente chegava e dizia: o hospital está fechado. Não, nós aqui tiramos um hospital de referência de infecção, portanto, todas as patologias de infecções eram atendidas ali. Então, a gente fez um convênio, uma concertação com a Universidade Federal e fomos para o hospital universitário transferindo todas as outras patologias e deixamos, então, o Giseuda exclusivamente com leitos para a Covid-19, mediante a regulação. Por isso que deu aquele apagão que a pessoa mostrava na reportagem, que o hospital estava fechando as portas. Sim, fechando as portas, enquanto o hospital aberto para atendimento das patologias de infecção, de características infecciosas. Por quê? Porque o hospital ficou exclusivamente para a Covid-19 e dentro de um processo de regulação. Aí temos esse aporte de Natal. Natal também tem a sua retaguarda, a gente inclusive ajudou Natal complementando alguns equipamentos, porque isso é importante na regulação, quando precisa transportar o paciente que é de Natal. Fizemos aqui em 2 municípios da região metropolitana de Natal pactuações, que é Macaíba e Parnamirim, e estamos tentando agora estabelecer também com o São Gonçalo, de forma que os nossos leitos são muito limitados nessa perspectiva, porque o mercado já não dava mais essa perspectiva. Então, o que é que a gente está fazendo em matéria de hospital de campanha? Como é que a gente fez? Foi fazendo dessa forma, e recentemente nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que tem sido uma coisa muito importante, aqui eu vou já explicar no outro momento para você, devolvendo já a palavra para você, é que nós temos uma relação de pactuação muito boa com o Ministério Público, todos eles. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal do Trabalho, que inclusive através de sua atuação, eles, em razão de multas que eles aplicam, eles têm recursos. E parte desse recurso eles destinaram para o governo do Estado a ajudar a estruturar. Então, nós temos aqui uma entidade sem fins lucrativos, chamada Liga de Assistência ao Tratamento do Câncer. Então, a Liga, que é uma entidade privada, mas sem fins lucrativos, e com a Liga, a partir do termo de ajustamento de conduta, nós estamos abrindo leitos, vamos chegar a 40 leitos com essa Liga, exatamente mediante um contrato com ela, em que ela vai ter mais agilidade, já as obras já estão bem avançadas, porque como ela contrata no rito privado, então ela vai rapidamente construir, adaptar o seu hospital de oncologia, ou seja, então os pacientes oncológicos também vão ter uma retaguarda agora de leitos para a Covid. E rapidamente eles vão poder fazer as contratações. A nossa obrigação, além de pagar por uma tabela que o Tribunal de Contas estava vendo até sobrepreço, mas nós explicamos pela justificativa que não é, porque tudo hoje é mais caro quando você vai contratar devido ao mercado, a relação procura e oferta. Então, nós estamos contratando com nossa Liga, que tem sido um pessoal com muita expertise em gestão hospitalar, e vamos apenas entrar com a obrigação de pagar o leito dentro dessa regra do mercado, e a obrigação nossa é fazer a parte de chegar com os equipamentos de respiradores, que essa é uma obrigação nossa. Essa parte do contrato não é com eles, os respiradores, porque exige uma articulação mais forte para esses respiradores, que nem está sendo feita nacionalmente como era, os governadores estão tendo que se virar sozinhos, e também a parte de hemodiálise é responsabilidade nossa. Então, todos os dias a gente vai, olha que aqui nós estamos nos aproximando dos 200 óbitos, certo? Então, é uma luta diária, e agora eu devolvo a palavra para você perguntar. Então, pelo que eu entendi, Angenor, o governo do Estado está buscando descentralizar, né? Você tem, por exemplo, parecido aqui com o Ceará. Aqui no Ceará nós temos a região norte, o Cariri, Serra da Ibiapaba. Então, nessa perspectiva, para, digamos, desafogar a capital, para todas as cidades não virem para a capital, se constrói polos, não é isso? Polos. Exato. Exatamente. Nosso mapa é um elefante. Então, a gente fez ali cabeça e tromba do elefante. Aí, o meio do elefante, que é a região Seridó. Eu esqueci de falar também. Mas lá nós já temos, como nós temos universidade, inclusive, de medicina, nessa região Seridó, a gente também fez em Caicó, que é muito conhecida
pelo seu artesanato de bordados e a parte de culinária. Então, Caicó, aqui pegando mais a região do pé do elefante, aí pegamos a região litorânea, Natal e a região metropolitana, e estamos, então, dessa forma, descentralizando a atuação. E pelas regionais de saúde, que vocês têm aí também, regionais, a gente faz os hospitais regionais serem também centros de estabilização. Então, esse é o nosso movimento, é a nossa geografia do plano de contingenciamento para leitos. Então, eu queria que você compartilhasse, já que você falou, e aí já seria um ponto que eu iria abordar. Você deve ter acompanhado essa reunião, né, com o presidente, que foi com os governadores, e a preocupação grande, né, porque eu acho que foi importante você ter feito essa ressalva no início, de que vocês pegaram o Estado com isso mesmo, né, com folha de pagamento em atraso, com certeza fornecedores, e a pandemia, naturalmente, causou uma evasão fiscal, né? O município, o Estado não está arrecadando, está tudo parado. E aí, nessa perspectiva, ele ficou de sancionar hoje, né, pelo menos o que saiu no jornal, o que representaria, por exemplo, a injeção desse recurso, se o Estado conseguiria, pelo menos, sair aí, digamos, dessa situação mais precária. Veja que estados que não decretaram a calamidade financeira, como nós fizemos em 2019, estão dizendo que não fecham seus compromissos do mês de maio para junho, se essa compensação não chegar. Porque o Estado do Rio Grande do Norte, veja bem, nós rapidamente organizamos essa Secretaria de Tributação nossa aqui, porque foi uma característica da governadora. Quando ela foi montar o secretariado, ela chegou para o setor empresarial, para a classe política, pela experiência dela de deputada federal e de senadora, e disse o seguinte: vocês participarão do governo, mas a participação não será da forma tradicional. Vocês participam com os nomes submetidos ao meu crivo. De forma que a classe política, pela primeira vez aqui, foi instada a apresentar nomes com currículo e capacidade política e técnica. Então, por isso que o Estado, em escombros administrativos, nós formamos uma equipe de muito perfil, sensibilidade política e muita competência técnica. Nós botamos essa Secretaria, por exemplo, de Saúde, num patamar de reorganização. E, como nós não tínhamos capacidade de financiamento, a capacidade do Rio Grande do Norte de financiamento é zero. Nós chegamos a ter, a nossa dívida era coisa de 2 bilhões, para você ter ideia, com fornecedores, somando tudo. Então, não tinha verba própria, recurso próprio para você fazer qualquer tipo de investimento. Então, ela priorizou a folha, nós criamos um calendário e, pela primeira vez, depois de quase 3 anos, o servidor público, de janeiro de 2019, logo no nosso primeiro mês, nós já resgatamos o calendário de pagamento para eles, porque ele não tinha. Então, toda a concentração foi pagar a folha. E então, nós, rapidamente, a Secretaria de Tributação foi reorganizando a arrecadação, nós organizamos, mas com toda a organização, com todo o crescimento da receita, é claro que a gente tinha um déficit a cobrir muito grande. E a nossa perspectiva era que aquele plano Mansueto, conhecido no Congresso Nacional, abrisse, porque nós temos uma margem de endividamento muito pequena. Então, era a nossa saída. A gente queria a chave do Tesouro Estadual para avalizar o nosso... Porque a gente ia contratar e trocar a dívida de curto prazo. Porque, olha, nós recebemos 4 folhas em atraso. Viu, Moraes? Foram 4 folhas em atraso que nós recebemos. Dessas 4, nós conseguimos pagar 2. Então, nós íamos concluir o pagamento de folhas, porque a gente ia remanejar pela questão da Previdência, que é outro déficit. A Previdência aqui, até o Fundo Previdenciário foi sacado. Bilhão foi sacado do Fundo Previdenciário. Zeraram o Fundo Previdenciário. Não tinha dinheiro mais previdenciário para pagar a Previdência aqui. Então, nós tivemos que rapidamente organizar tudo isso. E quando a gente começava a pensar em alcançar isso, o Plano Mansueto não vingou, mas nós conseguimos antecipar royalties, fomos fazendo algumas medidas. Então, quando a gente pensava em botar a discussão da reorganização do Estado para além do pagamento da folha, vem a pandemia e nos coloca de novo, nos arrasta como arrastou todos os governadores. Porque veja que o Estado do Ceará, aí, que é um Estado que vinha numa organização, aí o governador Camilo puxando sua equipe, liderando a recondução, tudo, e os governadores estão aí em pânico diante dessa situação que está. O Flávio Dino, lá no Maranhão, idem. Todos os governadores cuidadosos, mas agora imagina o Rio Grande do Norte, que não tinha nem aquela primeira margem de músculo. Nós já estávamos no esqueleto. Então, foi devastador para nós. Perdemos agora, rapidamente, 140 milhões, que para nós é muito. Então, se essa compensação não vem, o Estado fica numa situação dificílima, a exemplo do que aconteceria com os demais estados. Então, a nossa expectativa agora é que é o estilo do próprio presidente da República, quer dizer,
Ele faz a reunião, estabelece um clima em que, pela primeira vez, ele não hostiliza publicamente ali os governadores. Todos os governadores tiveram também um comportamento escalar, quem ia falar na reunião tudo direitinho, mas ele não diz, olhe bem, são decorridas 2 semanas em que o Congresso aprova uma medida dessa envergadura, mas ele não diz quando vai sancionar. E o presidente do Congresso volta hoje a se reunir, o presidente do Senado para dizer, a reunião foi importante, parabéns, mas a gente continua sem a data. Inclusive, Anteno, ontem o próprio Rodrigo Maia comentou que se não fosse sancionado logo, teria que voltar outro projeto, porque ele ia Exato. perder o sentido, né? A caducidade do projeto. Então, a expectativa é que, pelo nível da reunião, e que foi uma reunião hoje acompanhada pelo mundo político como um todo, é claro que tem responsabilidade. E a contrapartida que o Guedes queria, que ele colocou, que é a questão de não haver reajuste para os servidores públicos. Então, eu acho que isso até os governadores não deixaram esse pretexto. Resolveram não guerrear com isso e tudo bem, vamos sancionar. Vamos para o mais importante. Então, esse é o sentido. Agora, o que tem nos permitido respirar nessa crise toda foi a forma como, desde o início, a governadora fez o governo. É uma equipe técnica, com sensibilidade política, indicado pela Federação das Indústrias, pelo setor do comércio, pela classe política, pelos deputados eleitos e pelos movimentos sociais. Então, é uma concertação de uma sociedade muito eclética. Agora, desde o início, nós estabelecemos diálogos também com todos os poderes. Para você ter ideia, semanalmente, para discutir o Covid-19, os efeitos disso, inclusive pactuar, porque olha o nível de maturidade que nós estabelecemos aqui com os poderes. Nós não estamos conseguindo, por lógica, com essa ausência de receitas, entregar o 1/10 integralmente dos poderes. Então, a gente mensalmente se reunia e agora estamos fazendo semanalmente, pactuar com ele, olha, vamos pagar, vamos passar essa parte, essa outra, vamos só quando o fluxo de caixa permitir. E eles têm tido muita maturidade de alcançar isso. Então, toda quarta-feira a gente reúne o chefe do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado. Além disso, nós temos um outro grupo que se reúne semanalmente, que é com a indústria, o comércio, o setor de serviço, para discutir isso. Olha, o decreto, como é que bota esse decreto para a gente alcançar o isolamento social? O Congresso, o nosso último decreto expirou dia 20, nós nos reunimos com ele na véspera e confirmamos a prorrogação até dia 4 de junho. E às vezes dá um ruído numa matéria ou outra, mas a gente vai e reúne com eles. Então, é claro que eles sofrem uma pressão da base deles o tempo todo, Sim. no sentido de abrir o comércio, tal, de abrir todo o setor de indústria, mas a gente tem tido uma capacidade muito boa e uma maturidade de dialogar com eles. Temos também a reunião com as centrais sindicais, que nós resgatamos esse tipo de reunião agora, e temos um comitê geral que envolve a sociedade civil com representação dos ministérios públicos especializados, o do Trabalho, o Ministério Público Federal, o próprio Ministério Público Estadual, que tem a parte da saúde, aí entra os conselhos municipais de saúde, o Conselho Estadual. Então é uma verdadeira frente ampla, né? Se dialoga com todos os Exatamente. campos na construção de uma saída objetiva, não é isso? Exatamente. Adriano, pegando só um gancho dessa questão dos servidores, né? O pessoal tá perguntando aqui. O Estado está numa situação de calamidade financeira e de saúde, né? Algumas pessoas. Aqui no Ceará e no Brasil inteiro, inclusive hoje acompanhando o Rio de Janeiro, está tendo uma baixa de servidores, né? Médicos, enfermeiros, policiais penais. Inclusive, tem alguns internautas aqui perguntando, né, se existe possibilidade da nomeação de policiais penais 26, né, em que existe 36 vagas. Eu conheço bem essa turma, onde eu vou eles estão, já chegaram aí, não foi? Chegaram. Queria que você desse aqui para eles alguma palavra, porque são muitos os comentários, viu? Não tem assim uma solução para eu anunciar agora. Porque nosso governo, entre outras coisas, também fez isso. Essa parte de polícia penal, para você ter ideia, que eram os antigos agentes penitenciários, nós encontramos o sistema prisional aqui no estado do Rio Grande do Norte, pós aquela tragédia que você conheceu e ficou famosa, a tragédia de Alcaçuz, com aquele massacres. Então, a gestão que se seguiu ao massacre foi uma gestão que contou com o apoio de Ministério Público, de todos os órgãos de controle, e estabeleceu um rigoroso controle do sistema. Mas estabeleceu um rigoroso sistema de controle do sistema e não conseguiu dar passos para digamos, a política de ressocialização, a política de funcionamento
protocolar institucional. Então, desde que nós assumimos, com a nomeação do novo gestor, doutor Pedro, à frente, ele vinha de uma experiência também já, e nós, então, eu tenho acompanhado, porque eu fui designado pela governadora para construir o plano de segurança pública estadual. E pelas diretrizes federais do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o sistema prisional passa a integrar essa concepção de segurança pública. Não é mais como... Mesmo você tendo órgãos diferenciados, por exemplo, nós fizemos uma coisa que não existia aqui. Antes, a Secretaria do Sistema Prisional era misturada com outras políticas públicas. Então, nós, por um compromisso de campanha, nós firmamos o compromisso e cumprimos. Criamos a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, a partir disso, nós, inclusive, chamamos os concursados, na época ainda eram agentes penitenciários, fizemos a capacitação e botamos mais de uma centena deles capacitados dentro do sistema. E temos esses remanescentes ainda para a gente enfrentar. Pode surgir uma solução dentro hoje, porque esse processo de infecção também dá muitas baixas, porque é isso que a gente tenta educar as pessoas. Quando você está saindo de casa graciosamente, você está contaminando pessoas, você está comprometendo uma parte da sociedade, quando você podia ficar em casa. Agora, o policial penal não pode ficar em casa, ele trabalha por uma escala, ele se expõe toda a vida que ele se desloca para trabalhar. Nós temos os casos dos profissionais da saúde, que são verdadeiros heróis, não só o médico, mas o enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social. Nós temos o pessoal que trabalha no transporte coletivo, Polícia Civil, Polícia Militar, ITEP. Onde você imaginar, são pessoas de serviços essenciais. No âmbito municipal, quem coleta o lixo, quem faz os sepultamentos, quem trabalha com a parte. Então, são chamados serviços essenciais. A comunicação é um serviço essencial. A advocacia, junto aos presídios, também é um serviço essencial. Então, tudo isso são pessoas que têm que se expor, têm que trabalhar, e por isso que a gente tem mostrado como algumas pessoas não conseguem ter empatia. Elas não conseguem se ver no outro, de que se sacrificam para que a sociedade não pare de funcionar totalmente. Então, eu quero dizer a esses, eles estão inclusive reivindicando comigo uma reunião, que eu acho que vai acontecer na próxima semana, que essa questão a gente sempre tem a sensibilidade para ouvir, mas temos que também sempre ver os limites de legalidade que nós temos hoje. Inclusive, todos esses movimentos que nós fizemos de ingresso, porque o Estado aqui, por lógica, está no limite prudencial já muito, né? Então, todo o ingresso de servidor novo que nós fizemos foi fazendo pactuações, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, ou estadual, ou termo de ajustamento de gestão com o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado, que tem sido muito refratário recentemente a esse movimento. Dentro do Covid, o que a gente conseguiu fazer foi a chamada da área médica, do concurso que existia, nós fizemos. Muitos deles comparecem, mas não assumem. Então, a gente está sempre tendo que renovar essa lista de convocação, mas uma coisa que eu não posso aqui assumir que nós vamos resolver. Eu acho que seria importante, né? 26. Mas eles vão estar essa reunião, né? Na próxima semana. Maravilha. Maravilha, eu acho que só... Onde eu vou, eles vão atrás, já chegaram aí. Só esse feedback, né, de você dar a oportunidade de ter essa reunião com eles, eu acho que vai acalmá-los, né? E o Johnny Santos está perguntando quais são as ações do governo na cidade de Galinhos, Macau, Guamaré, Patagil, considerados que são polo turístico do Rio Grande do Norte. Está tendo alguma coisa nesse eixo? O turismo é outra coisa muito importante. Em razão desse diálogo que nós temos com o setor produtivo, o setor de comércio e de serviços, os empresários, os empreendedores, eles produziram um documento que eles chamam de documento que eles corretamente disseram para nós o seguinte: nós estamos todos os meses renovando um decreto de isolamento, distanciamento social, nós já passamos dos 2 meses. Agora, a curva é ascendente no Brasil nesse momento, ninguém desconhece isso. O isolamento e o distanciamento social continuam na ordem do dia. Agora, nós não podemos pensar que a volta é uma volta rápida, como está acontecendo muito. Então, eles abriram uma roda de conversa com o governo e apresentaram um documento muito interessante, muito estruturante, em que o turismo, por exemplo, que foi a cadeia que mais perdeu e que vai ser uma das últimas a voltar. Porque não se trata apenas, por exemplo, pelo nosso decreto, as hospedarias, os hotéis não estão impedidos de abrir. Mas o problema é o seguinte:
É o medo das pessoas de saírem hoje e para se deslocarem. Existem as restrições sanitárias, as barreiras. Então, mesmo quando a gente sair desse momento crítico, a volta do turismo vai ser muito lenta, porque vai existir também um medo das pessoas, o grau de exposição e tal. Mas nesse meio tempo, quem tem pousada, quem tem hotel, quem trabalha com turismo, vai ter que se reinventar. Porque pelo diagnóstico do Grupo Empresarial do Rio Grande do Norte, eles fizeram um trabalho muito interessante, porque eles mostram, por exemplo, que apesar de toda essa pandemia, tem um setor da economia que vai crescer. Então, eles mostram quais são os setores que vão crescer. Tem outro que vai se recuperar muito rapidamente na medida em que as pessoas começam a sair num volume maior de casa. Eles mostram lá. E existe um outro setor que vai ter que se reinventar. E tem outro que é esse setor de turismo que vai ter muitas dificuldades, porque vai ter que combinar o reinventar com a velocidade do próprio processo de turismo. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa, nos centros, digamos, de referências históricas seculares de turismo. Como é que está sendo essa volta? Então, para o turismo nosso vai ter muita dificuldade, porque ainda é um turismo com muitas limitações. Nós estamos Mas uma dúvida, Pedro, nessas cidades que são polos turísticos, né? Muitas vezes, por exemplo, dá aqui o exemplo de Fernando de Noronha, né? Não estou comparando, que é igual. Mas são às vezes cidades que é turística, mas falta estrutura no ponto de vista de saúde. Está tendo, né, nessas cidades também esse apoio, né, dessa estrutura paralela que está sendo montada para atender a demanda de saúde? Essas cidades entram num chamamento que a gente chama as pactuações do Estado com o município. Eu não vou dizer especificamente que de todas as cidades que você falou aderiram, mas o Estado tem feito reunião com todos os prefeitos, até porque as secretárias, todos os secretários e secretárias municipais de saúde, eles têm uma entidade chamada CONSAIS, né? Que é exatamente, eles participam com todas essas reuniões. Agora, por exemplo, Macau, que eu já conheço mais de perto, o prefeito vive na cidade lá, uma falência geral. A cidade é uma cidade inviável economicamente. Então, imagina o sofrimento que ele tinha com as despesas ordinárias. A história de Macau é uma história de muito desastre administrativo. E o atual prefeito se elegeu prometendo uma nova mudança, mas não conseguiu montar equipe, tem muitas dívidas, tem procurado sempre o governo do Estado. Mas a gente procura a nossa regionalização tem funcionado sim, com a precariedade de um Estado que estava em calamidade financeira. São dois pobres conversando. O Estado do Rio Grande do Norte, imagina, conversando com essas prefeituras. São dois pobres conversando como junta suas estruturas para otimizar. Então, quem tem um hospital regional, que eu acho que no caso de Macau tem, a função desses hospitais vai ter que ter essa função de capacidade de estabilizar o paciente, que venha de Galinhos ou de qualquer cidade. Porque o problema de estabilizar um paciente é você ter um profissional, uma equipe médica, que saiba realmente, por exemplo, botar uma pessoa em ventilação, que precisa ser ventilada. Às vezes a pessoa precisa ser imobilizada de uma forma para poder chegar com vida àquele hospital que, de fato, vai ter condição de... E veja bem, e ficar esperando, dentro da regulação, o leito abrir. Porque existe uma regulação específica de Covid, que não é a regulação das outras patologias. Porque enquanto a gente está falando de Covid, olha o desastre. Enquanto a gente está falando de Covid, continua a existir cardiopatias graves, continua a existir os AVCs, continua a existir os traumas, que apesar de ter diminuído, porque o fluxo, evidentemente, nas rodovias e nas RNs aqui, como vocês têm as estradas estaduais, diminuiu, mas continua a existir. Então, a saúde ainda é provocada para este tipo de atendimento. Imagina, que você já não dava conta. Então, essas regulações são diferentes, porque a regulação do Covid não se submete à regulação dos leitos de UTI que continua existindo para as outras patologias. Porque não dá para misturar a UTI de Covid com a UTI de trauma, com a UTI de AVC e de cardiopatias, por exemplo. Né? Então, eu falo para o Galinhos, para essas outras cidades, mas Macau, sim, porque Macau já é a cidade de acolhimento nesses deslocamentos. Maravilha. Uma pergunta, Tenor. Você falou que lidera essa frente de segurança, né? Aqui no Ceará, vou dar aqui um exemplo. Ontem, a Polícia Militar teve que dispersar uma manifestação, né, de pessoas que queriam abrir o comércio, né? Foram cerca de 26 pessoas presas, por descumprir o decreto, foram multadas. Aí no Estado, vocês têm enfrentado algo parecido? Tem utilizado muito do uso da força policial, por exemplo, para garantir o cumprimento do decreto, ou vem existindo, digamos, uma conscientização
Ou existem essas alas ideológicas que estão querendo, de qualquer maneira, abrir o comércio, muitas vezes fazendo carreata para tal? Vamos contextualizar. Quando eu falo, eu já dei alguns exemplos de escombros administrativos. Vamos ver os escombros administrativos na área de segurança pública. De um quadro de 15 mil policiais militares, você sabe quantos nós encontramos? 7 mil policiais. Há 10 anos que o Estado do Rio Grande do Norte não realizava um concurso para a Polícia Militar. Então, nós tivemos que, num termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, na última fase do concurso, que era de formação, que já estava perdido o concurso, nós fizemos uma sustentação de que não era possível haver um desperdício de investimento que teve pelo poder público e por todos aqueles concursandos que são administrados, tudo é despesa que repercute. O Ministério Público se sensibilizou e nós partimos para cima, fomos fazer esse curso de formação a trancos e barrancos e colocamos 1.000 novos policiais, só repondo de aposentadorias e mortes desses afastamentos que tem compulsórios. Polícia Civil também é um desastre. Nós temos menos de 1.500 policiais civis no estado do Rio Grande do Norte. E assim, cada área que você vai, ITEP. Então, mas nós fizemos uma direção desses, uma força-tarefa dirigindo essas equipes, o comandante, o secretário da Segurança Pública, a DGPOL, nossa delegada-geral de polícia, estão muito profissionalismo, e nós começamos, então, chegamos até a diminuir a violência. Mas agora nós já perdemos, evidentemente, porque está acontecendo esse fenômeno de que, na medida que as pessoas deslocam a gravidade para os bairros, a violência habita com maior. É o problema do feminicídio, da violência doméstica, é o problema de mais confronto, digamos, as pessoas estão ficando mais tempo naquele ambiente de bairros, e por isso que você vê as movimentações intensas, e são pessoas que o apartheid social do Brasil dificulta muito você simplesmente, num decreto, dizer fique em casa. É uma coisa muito objetiva, porque às vezes existe a viabilidade, porque o espaço físico de moradia não comporta nem aquelas pessoas que dormem na mesma casa. Então, a gente, nesses decretos, tem feito mais atividade pedagógica, mas como o nosso isolamento social tem caído muito para abaixo de 50%, nesse decreto que nós renovamos ontem, aí nós vamos partir para uma força mais de dispersão em bairros comerciais que tem havido muito abuso. Estamos tentando convencer os prefeitos, porque nós temos uma faixa litorânea muito grande, de dispersar, usando o nosso corpo de bombeiros, o guarda-vidas, para a gente dispersar esses litorais. Fizemos uma experiência em cidades litorâneas como Maria Branca, estamos fazendo uma experiência também em Mossoró, que a gente chama as blitz sanitárias, certo? Estamos fazendo esse processo e vamos entrar em fronteira aí com o Ceará e com a Paraíba também num processo forte de tentar melhorar e diminuir esse fluxo de entrada e saída entre o Ceará e o Rio Grande do Norte de pessoas que estão com as características da Covid. Então, estamos correndo com isso. Então, temos que usar, sim, mais repressão agora, a partir desse novo decreto, porque tem havido muito abuso. A gente cresce com o uso de máscara, mas as pessoas usando a máscara criam uma sensação falsa de segurança, porque elas acham que por estar de máscara, você está de máscara, mas se você for um assintomático, você vai contaminar aquelas pessoas com a qual você tem algum tipo de contato, né? Então, eu queria entrar aqui, inclusive, uma pergunta, né, do Michael Maciel. Ele é estudante de Geografia da Universidade Federal Fluminense e é presidente do PCdoB, lá de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, uma jovem liderança. Ele pergunta o seguinte, né, hoje houve um pedido de impeachment ao Bolsonaro, liderado, né, PT, PCdoB, PSOL, PCB, UP, enfim, mais de 400 entidades. E aí ele pergunta, né, qual é a tua opinião, né, sobre esse pedido de impeachment do Bolsonaro? Existe diferença dos outros? Enfim, essa questão mais sobre o impeachment de hoje. A opinião do PCdoB sobre o impeachment é que ele não seria, digamos, a bandeira prioritária nessa travessia de uma pandemia. Nós já vivemos a experiência do impeachment do Collor, da Dilma, então a gente apostou sempre nessa frente ampla que terminou acontecendo, na prática. A gente sempre falou que essa frente ampla não seria uma frente ampla no sentido orgânico. Você vê que, dependendo do momento da conjuntura, pessoas que estiveram em silêncio, ou muitas vezes com posições erráticas ou dúvidas, como Fernando Henrique Cardoso, entrou em cena para dizer, basta, isso aqui é um limite. O nosso limite é o limite civilizatório.
Então, a gente sempre achou que o caminho do limite civilizatório, com a bandeira democrática e a preservação do Estado Democrático de Direito, iriam tirar as pessoas, muitas vezes, que estavam na defensiva, para se pronunciarem. Ontem, pela primeira vez, no Judiciário, numa instância de STJ, a gente teve um ministro, quer dizer, a gente já tinha tido até um juiz de piso falando. Aqui e acolá nós tivemos até algum desembargador falando claramente sobre o que estava acontecendo no Brasil. Mas ontem nós tivemos publicado uma primeira decisão de um ministro do STJ falando sobre o desgoverno no Brasil. Então, ao fazer essa afirmação, um membro do ministro do STJ, a gente está mostrando que é uma frente ampla. Quer dizer, mais gente foi convencida da necessidade de pôr um freio a esse governo federal que destruiu as bases do Estado Nacional rapidamente, aprofundou a crise econômica que nós já vimos desde o governo passado. Nosso governo de Dilma já tinha dificuldades, foram aprofundadas no governo Temer, e ele acabou de destroçar as bases, as possibilidades do nosso Estado se recuperar com essa volúpia qual ele foi destruir as bases do Estado Nacional e da nossa economia, e esse modelo anacrônico atrasado do Paulo Guedes, que já foi, digamos, totalmente colocado a nu com a própria pandemia. O capitalismo hoje está buscando discutir novos parâmetros, porque foi colocado de uma forma muito inesperada, e daí porque a questão de Lula, realmente aquela colocação de Lula foi muito infeliz, porque o que Lula queria dizer, ele não disse. Que foi preciso uma tragédia matando dezenas e centenas de milhares, porque será a escala já da pandemia, já é, centenas de milhares de pessoas matando no mundo. E olha que a doença não só mata, essa doença não dá nem tempo da gente discutir as sequelas que elas deixam no organismo. É uma infecção complexa que eles estão chamando de uma tempestade infecciosa. Ela ataca de forma simultânea vários órgãos. Então, o capitalismo não sabe que o funcionamento da cadeia produtiva dele, que tem uma relação direta com o que vai circular no comércio internacional e chegar na ponta no consumidor, não pode mais ser nos marcos que vinham funcionando. A dimensão da saúde do trabalhador não pode ser como vinha sendo menosprezada como o capitalismo vinha fazendo. Então, Lula, ao invés de enfrentar esta questão, quer dizer, por que é que a nação dita mais desenvolvida do mundo, Estados Unidos, vive o vexame semelhante a um país subdesenvolvido em termos de mortalidade com o Covid-19, coisa que a China, com a população de bilhão, portanto, extraordinariamente maior do que os Estados Unidos, não enfrentou. Daí o Trump vai atacar os chineses expõem Trump e diz: não adianta querer jogar para nós a vergonha que vocês estão vivendo. Qual é a vergonha? Eles não conseguem, com a rede de saúde que eles têm, que é uma rede de saúde elitista, salvar vidas nos Estados Unidos. Essa é a questão concreta. E a Europa também se viu diante disso, mas a Europa tinha tomado muito mais cuidado do que os Estados Unidos sobre isso. Mas, ainda assim, o mundo está exposto a uma condição sanitária que, guardadas as proporções, é como houve a gripe espanhola, é como houve a peste negra lá atrás no passado da humanidade. Ou seja, o Estado, no sentido macro aqui, do ponto de vista global, não sabe como atender a tempo de salvar as vidas. Por mais que a medicina esteja desenvolvida, sofisticada como está, mas era uma medicina feita para uma elite. Então, hoje você consegue salvar as pessoas individualmente em doenças complexas, em estágios complexos do câncer, em estados extremamente complexos, consegue resgatar em muitas situações de acidentes cardiovasculares, mas um vírus colocou a humanidade diante do espanto. E olha que agora estão discutindo que esse vírus pode ter mutações. Nesse caso, esse receituário. Então, o que é que o PCdoB fez? Bom, não há contradição entre a gente estar na frente ampla e numa frente de bandeiras de esquerda também, porque nós somos um partido de esquerda. Então, nós fomos nos juntar ao PT e ao PSOL, os outros partidos, para manter a unidade, o bloco de esquerda coeso, com sua identidade, porque uma frente ampla não precisa desconsiderar a existência de várias segmentações de frente. Então, também o PCdoB atua muito em frente simultânea. Nós temos a frente esquerda, a gente fez isso na resistência ao golpe de Dilma. Uma frente mais à esquerda, a frente Brasil, mas também procurarmos articular setores mais amplos. Então, a constituição dessa bandeira do impeachment não vai deixar o PCdoB
propagandear a grande palavra de ordem, que é o fora Bolsonaro. Aí, o governo está inviabilizado na sua capacidade, porque não é apenas um problema de incapacidade econômica, mas a gestão da crise do Covid mostrou que ele tem limites políticos, ele tem limites ideológicos, mas ele tem limites também de inteligência. Ele tem limites intelectuais, ele tem outras incapacidades para gerir um país continental. E aí, como ele passou a estar as bases da existência da humanidade, quando ele atacou a ciência, quando ele passou a confrontar a ciência, quando ele passou a prescrever medicamentos, é que as pessoas viram que ele estava, de fato, vivendo uma espécie de surto que não era mais capaz de ter credibilidade. Então, olhe o que aconteceu no Brasil na frente ampla. O governo federal, sem ministro da Saúde, demitiu já 2 e não tem ministro da Saúde, botou um general para tomar conta. O general já nomeou o staff principal do Ministério da Saúde. Significa que quando ele nomear um novo ministro ou a nova ministra da Saúde, essa pessoa será representativa, porque a equipe foi montada pelo adjunto, e qualquer uma pessoa que está me ouvindo aqui sabe que ninguém pode ser gestor, porque você, o gestor, é que escolhe o seu adjunto como seu confiante. A relação de confiança tem que ser o inverso. Eu sou o titular e eu tenho que escalar. Um governador me convida para ser o titular de uma pasta. O que é que se espera, então, do titular que assume? Governador, nós vamos compor a nossa pasta com as indicações necessárias, mas o adjunto é uma indicação minha, porque é o meu substituto imediato. E os cargos estratégicos de coordenação e tal. Agora, imagine no ministério estruturante e complexo como é o Ministério da Saúde, quem for assumir não teve direito a nomear o seu adjunto e a escala mais importante do trabalho. No máximo, vai nomear o chefe de gabinete. Então, vai ser um figurante, de fato, quando você imaginar. Então, o PCdoB, inteligentemente hoje, diz: PT, PSOL, nós estamos juntos. O impeachment, vamos subscrever, até porque a tipificação do comportamento presidencial, que em condições normais de temperatura e pressão de um país, poderiam fazer um Congresso rapidamente, dirigir um processo de impeachment, o que não será feito no Brasil, porque existe uma coisa chamada centrão, certo? Existe uma coisa centrão que todo mundo ataca, todo mundo fala mal, mas eu me dirijo aos cearenses, me dirijo aos potiguares, eu me dirijo a quem está nos ouvindo, a você, a nossa carioca. O problema é que o centrão não caiu dentro do Congresso Nacional, trazido por uma espaçonave que atravessou o sistema solar, veio em direção ao planeta Terra, entrou na nossa estratosfera, aterrissou no continente americano, sul-americano, no Brasil, na região central do Brasil e no Planalto Central, em Brasília. Não. Esse centrão chegou pela força eleitoral de todo o Brasil, de diversos estados do Brasil. Então, do jeito que o Ceará emprestou políticos de tudo centrão, Rio Grande do Norte, então eles são a representação do nosso povo. E fica todo mundo cuspindo e atacando esse centrão, que vive toda a história mais recente da República. Alguns deputados são sempre chamados a responder procedimentos parlamentares, a responder procedimentos do Ministério Público de investigações, mas eles renovam esses mandatos junto ao povo. Então, como existe uma coisa chamada centrão, só quem impedirá hoje o impeachment no Brasil é o centrão, dentro de uma correlação de força, que é isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro jogou fora seus aliados mais simbólicos, o Moro, jogou esse pessoal de classe média, que pelo ódio do PT votou no Bolsonaro. Inclusive, eu não tenho muita experiência com esse, é o Felipe Neto que chama, um influencer que chama. YouTuber. Eu confesso aí minha ignorância nessa área. Mas ele me parece que é um dos que se apresentou, que faz uma autocrítica pública, não é isso? Sobre comportamentos e tal. Mas eu não estou esperando, e ninguém está cobrando, que as pessoas, os médicos, todo esse pessoal de classe média, que bateu palma para Bolsonaro, acompanhou, agora vai fazer sua meia-culpa. Agora, diferente deles, que não fazendo meia-culpa não vai ter efeito nenhum na questão do impeachment, hoje a questão do impeachment é voto parlamentar. E aí, por isso que o Bolsonaro descaracterizou totalmente o governo dele, não tem mais sustentação para quem votou nele pela questão da moralidade, de que ia ser a nova política. Inclusive o Denox, né, está na mão do Partido Progressista. Tudo ficou agora. Essa última palhaçada na Secretaria de Cultura, com esse atorzinho
que foi nomeado agora, esse jovem ator aí, esse empreguinho que arranjaram para a Regina Duarte, uma mulher rica, casada com um homem rico, mas tiveram que arranjar um emprego para ela em São Paulo. Toda essa palhaçada final na secretaria mostra que o governo vai fazer disso para muito mais. Porque é a questão de contar voto que o governo Dilma não foi capaz de fazer. Era isso que o governo Dilma poderia fazer, é usar esse centrão com esses votos para impedir o número de votos para... E ela acreditava que existia, ou foi levada a acreditar que existia republicanismo no Brasil suficiente para um debate parlamentar e interromper o impeachment. E pagou por uma grande ingenuidade, coisa que o Bolsonaro não é. Quem está em torno de Bolsonaro são profissionais que disseram: nossa questão agora é métrica, é contar voto no Congresso. Se a gente faz a nossa lista, contou os votos necessários para ter impeachment, basta um voto a mais, a gente já tem pronto. O senhor pode sofrer Deixa eu te perguntar uma coisa, Antenor. Então, só para concluir. Então, você pode sofrer os ataques que tiver. Então, por isso que o PCdoB, muito consciente desta experiência, é um partido centenário, nós não temos ilusões. Claro que vamos batalhar dentro do Congresso Nacional, vamos fazer as sustentações. Agora, não nos iludamos. A contagem dos votos do impeachment foram contados a priori quando a gente elegeu o dito centrão. Quando vocês, alguns eleitores, elegeram o dito centrão. Claro que pode haver um fenômeno? Pode. Agora, não existe hoje, mesmo essa investigação que está em curso no Congresso Nacional, a partir da denúncia do Moro, ela ainda não é suficiente para você romper todas as barreiras de sustentação, como os militares que sustentam o Bolsonaro hoje. Vocês verem que, apesar de toda essa escandalização, ele está sustentado por um staff de militares que dizem que querem levar adiante esse governo. Então, não é uma coisa tão simples. O Heleno hoje está declarando que os militares não cogitam de um golpe, etc. E tal. Então, por isso que eu fiz essa viagem todinha para explicar que o PCdoB é um olho no peixe, outro no gato. Estamos com impeachment, mas vamos dizer fora Bolsonaro e vamos continuar discutindo com o Dória, com o Fernando Henrique Cardoso, com todos esses intelectuais, esses juristas que começam a se pronunciar claramente, isso é muito importante. E não importa se a pessoa apoiou o Bolsonaro, o importante é que ela entenda que está em risco as bases do Estado Nacional, frente ampla, né? Do direito. Frente ampla. Esse é o nosso processo. Antenor, a gente está chegando no final, porque o Instagram só permite a gente conversar 1 hora. A gente tem aqui pouco mais de 5 minutos. Eu queria ouvir tua opinião no pós-pandemia. Você já deu aí o receituário do Guedes. Como é que é possível a gente sair dessa crise seguindo essa receita neoliberal de privatização, congelamento de salário? Como é que vai ficar a nossa economia nesse pós-pandemia? Vai ser uma sofrência muito grande, né? Porque estados nacionais que estavam minimamente organizados, reorganizando suas finanças, já anunciaram o encolhimento do seu crescimento. O Brasil, inclusive, há variações de -5, -5 ponto alguma coisa, então é um desastre. É um desastre. Agora, o que vai estar em discussão, que vai pressionar é o seguinte: o modelo do Guedes já está derrotado porque quem era a escola dele não vai poder cumprir. Os americanos vão ter que fazer inflexões. A Europa vai ter que fazer... Você veja que a Angela Merkel, que era aquela fortaleza que negava qualquer possibilidade, que no primeiro momento virou as costas para países como a Itália e França, e a própria Espanha, teve que fazer uma autocrítica. Eles sabem que para salvar a comunidade europeia, o euro, eles vão ter que se unir e vão ter que acudir na cadeia, nas relações da cadeia da comunidade europeia, o lado mais fraco também. Vão ter que exigir. A assistência social, que estava muito prejudicada, eu não sei, eu fiquei surpreso recentemente com uma matéria que mostrava já a existência. Esses auxílios emergenciais que nós estamos tendo já existem em vários países. Então, não é uma coisa nossa. O que é que essa crise está mostrando nos Estados Unidos? Que o apartheid social continua sendo histórico. São os negros, os que têm menos empregos, que perdem mais. São os pobres são os negros. Então, o apartheid nos Estados Unidos já é muito grande também. O custo social americano já é muito grande. Então, há um novo... Eu não estou dizendo com isso que vai existir uma saída simplesmente reformista, que o capitalismo vai se redimensionar no sentido mais humanista, vai tentar mais. Mas os estados, e no caso a pauta neoliberal
colocada para os estados em desenvolvimento, subdesenvolvidos como o Brasil, vão ser revistas objetivamente. Porque alguns empregos já estão extintos com o Covid-19. É uma coisa que a gente tem que pensar. Alguns empregos não vão mais existir. Certo? O nível de comércio vai ter um outro volume de plataforma digital. A cadeia do comércio, de alimentação, idem. Mas vão surgir outros negócios, outras atividades, uma outra forma de funcionar. Os hábitos sociais, que são um dos problemas do Brasil, para um inglês não ter que abraçar e beijar o seu amigo, o seu primo, o seu parente, é uma coisa simples. Muito o relacionamento deles era de saudações orais e apertos de mão, um abraço aliado, dependendo da relação. Meu povo brasileiro que é do beijo, é do abraço, é do acolhimento, é de sacudir. Isso não é uma coisa muito simples, culturalmente falando, que nós vamos viver. Então, essa comunidade toda que foi mobilizada para receber os R$ 600 de auxílio emergencial, qual foi o escândalo? É que nem a Caixa Econômica, mesmo a Caixa Econômica que a gente dirigiu enquanto governo Lula e Dilma, nem outros órgãos de ministério anunciaram o que esse chamamento fez agora. Que existem milhões de invisíveis no Brasil, fala-se mais de 3 dezenas de milhões de invisíveis, que nem o registro de nascimento tem. Portanto, não entra nem em estatística. Esse país vai poder abrir mão, depois de 3 meses, de dizer que não vai ter mais uma renda mínima? Como? Quem vai evitar os saques, os movimentos de fome? E olha que isso é uma coisa, não é pregação de esquerda, nada não. Quando o Dória e o Covas combinaram esse feriadão agora em São Paulo, as forças de inteligência alertaram para eles o perigo de haver saques, porque toda vida que você faz um esvaziamento maior, é claro que tudo decanta, inclusive as forças de repressão, e podia ser que houvesse um impulso dos mais desesperados em busca de alimentação. Então, para onde vai a legião de famélicos? Os nazistas mandavam para campos de concentração e exterminavam em fornos, queimando-os. Alguns, eu sei que até defendendo isso, está em moda aqui no Brasil e no mundo. Mas, objetivamente, isso não vai acontecer por orientação de estados civilizados. Tá? No Brasil, se tentou fazer essa eugenia por meio da verticalização. E o Bolsonaro só que foi derrotado pelos cientistas parados em Mandetta, que botou uma trava nele naquele momento, o que levou à exoneração do Mandetta, e os governadores do Nordeste, apoiados pelos prefeitos, fizeram um cinturão em torno do Brasil. E, por último, justiça seja feita, alguém há de perguntar, mas os governadores, na contramão do governo federal, seguraram tudo isso, tomaram medidas assertivas, acertadas, contaram com prefeitos, e olha que São Paulo contou com o prefeito da capital, aliado do governador, que fizeram um grande trabalho nisso. O Rio de Janeiro, apesar de toda essa desorganização política, mas entraram, o Itza, que foi aliado do Bolsonaro, fez mesmo Crivella, todos entraram na plataforma de apoio à ciência, mas é uma coisa que a gente não pode considerar. A plataforma da comunicação, liderada pela Rede Globo, que contribuíram para a eleição do Bolsonaro, hoje, essa área de comunicação é o grande vetor que olha que mudança radical você tem no Brasil. Qualquer editorial que você vê desses jornais, dessas redes de TV, que atacaram a esquerda, que atacaram os governos Lula, que deram toda aquela repercussão, inclusive no segundo turno, coisas. Olha que no segundo Antenor, turno... deixa eu só te interromper. Só vou encerrar aqui. É porque o Instagram já está dando aqui 1 minuto e 15 para ele vai encerrar. Então, assim, eu queria... Mesmo. Pronto, queria te agradecer e tu já faz as tuas considerações aí em 1 minuto. Pronto, que tu consideração tem final. Veja, olha o que o Brasil era. Ele diz... A denúncia que existia para o Bolsonaro no segundo turno, o que é que o desembargador diz? Não, eu não podia contaminar a eleição. Então não podia contaminar para o Bolsonaro sofrer os efeitos. Mas para o Lula, para atacar Lula, para o Haddad sofrer todos os efeitos, vazou o tempo inteiro e foram requentadas notícias. Pois muito bem, isso ficou ali, porque hoje, esses mesmos veículos de comunicação foram os que mais ajudaram a colocar o Bolsonaro nu e a manter na subjetividade do psique de que é importante o que eu vou dizer agora. Se não é serviço essencial, se não trabalha em serviço essencial, não saia de casa para o atendimento das suas necessidades de sobrevivência. Alimentação, farmácia,
os tratamentos de saúde que você tem que fazer. Ande de máscara quando for preciso se deslocar. E respeite e tenha empatia com aqueles que trabalham nos serviços essenciais. Nós temos que continuar com o isolamento e o distanciamento social pelo tempo necessário para a gente